Olá, que bom ter você novamente aqui conosco no Somos Elas. Hoje a gente começa a nossa segunda temporada no podcast, onde o protagonismo feminino encontra espaço e voz. Gente, mas tá bonita essa vinhetinha, hein? Eu gostei. Eu também. Bom, então vamos lá, né, Mariana Tsukuhara? Vamos começar? Então vamos. Eu começo, né? Tradicionalmente, a mulher é retratada como frágil, bela e passiva, perpetuando estereótipos que limitam a complexidade de suas experiências. No entanto, a ecoliteratura feminina e feminista usa essa metáfora da mulher como flor para desafiar as percepções e destacar aspectos de resistência e força. Podemos entender a metáfora da mulher como flor a romper com estereótipos de fragilidade e beleza, propondo uma exploração mais profunda daquela como uma figura repleta de nuances, que não se limita apenas à sua beleza, mas também possui espinhos, que denotam resistência e determinação. Que possamos continuar firmes em nossa missão, reforçando e espalhando a voz da mulher, que pode e deve ocupar o seu lugar no mundo, de maneira que ela possa escolher quem ela quer ser. Esse texto foi extraído do artigo Entre Páginas e Pétalas, uma análise da simbologia das flores e do feminino na ecoliteratura brasileira contemporânea. As autoras são Laura Duarte e Simara Valim de Melo, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, no Rio Grande do Sul, Campus Canoa. Começamos com esse texto porque a nossa palestrante, convidada, incrível, maravilhosa mulher de hoje, nos trouxe de presente. E a gente falou, tem que começar assim, porque a segunda temporada ela vem cheia de amor, carinho, muita força, e a gente precisa ressignificar alguns conceitos. E o flor, Alessandra, foi uma coisa que eu acho que você vai ressignificar a vida da Leteia. Porque um dia... Proposital. Não, sem nem saber. Gente, o universo... Eu acho que teve algum podcast que ela já contou a história da flor. Da flor. Não Provavelmente, se não contar, um dia ela vai contar. Mas assim, foi uma coisa muito legal que você vai transformar a vida dessa menina. Que a próxima vez que alguém chamá-la de flor, ela vai falar, cheia de espinhos. Olha que delícia. Amiga, a vida é isso. O universo é assim. Então, obrigada pela sua presença, Alessandra. E a Mari vai te apresentar. Para abrir essa temporada, então, gente, a gente tá com uma convidada super especial, uma pessoa muito querida para mim, especialmente. Ela se chama Alessandra da Bortolanza, ela é palestrante, especialista em desenvolvimento humano, mãe do Pedro e da Luísa, e ela está aqui com a gente hoje para falar de um assunto muito interessante, principalmente para nós mulheres que estamos no mercado de trabalho, que é sobre liderança. É isso aí, obrigada meninas. Eu que agradeço o convite, uma delícia estar aqui. É uma delícia ouvir a risada de vocês pessoalmente. E é de vocês não, seja específica. Tá, vai, da Leteia. Mas a Mari tem uma risada muito boa também, espero que daqui a pouco ela solte pra gente. De vez em quando sai. Sai umas coisas assim, engraçadas dela, aí ela começa a rir. Aí ela se solta, né? Muito bom. Mas eu inclusive contando para quem está ouvindo a gente, para os ouvintes, que eu trouxe para vocês um presente que é uma flor, né? É um símbolo, enfim, simboliza uma flor mesmo. E na hora eu comecei a pensar, gente, a flor... Eu quero levar para elas algo que seja uma flor. E foi incrível, porque eu encontrei uma artesã da minha cidade e as únicas peças que ela tinha disponível à pronta entrega eram essas flores. E assim, foi tudo muito rápido, porque eu já estava para vir aqui encontrar vocês. E na hora eu falei, mas não pode ser só a flor, eu preciso explicar o porquê que eu quero levar a flor. E esse texto veio, assim, sabe, traduzindo tudo aquilo que eu sentia e o que eu queria trazer para vocês como mensagem. Muito obrigada. Você mudou uma chavinha aqui dentro da gente, com toda certeza. Fico feliz. Ressignificou. Muito, muito. Vou pensar sobre a minha nova proposta sobre a flor. Pensa, amiga. Aceita a flor, vai. Olha por esse lado. Vamos lá, né, gente? Então, olha aí, para a gente falar um pouquinho sobre questões de liderança, né? A gente tem algumas perguntas que nós já estávamos conversando nos bastidores. E o episódio de hoje, ele já tá, assim, meio que provocativo, né? Tipo assim, se você não está à mesa, você está no cardápio. Mais ou menos assim. Então, a pergunta é o que significa para você ser uma boa líder? Então, calma que você vai aguentar, porque nós temos 3 perguntinhas básicas, né? Vamos segurar.
E como equilibrar a preocupação com as pessoas e a busca por resultados. Perfeito. E quando a gente fala sobre liderança, especialmente liderança feminina, quais são as características mais comuns que a gente encontra nas mulheres e quais são as mais requeridas na contratação, pelo mercado de trabalho? É para responder as 3 de uma vez? Não, você Fica à vontade. Agora, na verdade, a gente vai começar, né? Agora a gente vai começar, Ela né? é só norteadora Então, assim, pra... a gente sabe, Ali, Que que eu você escrevi um tem todo um aparato e uma metodologia, enfim, uma estratégia de abordar a liderança sob três Pilares, focos, né? né? Ou 3 pilares. 3 P's. Pessoas, processos e produtividade, né? Isso. Então, eu acho que é interessante, assim, né, essa abordagem, porque quando a gente pensa nas organizações, não existe a mínima possibilidade de você fugir de uma delas, né? A gente discute as 3 a todo momento, e quando a gente vê a liderança sob essa perspectiva, é como se a gente tivesse uma clareza melhor, né? Que existem 3 coisas que são muito diferentes, mas conectadas, interligadas, né? Então, acho que vale a pena a gente pensar nessa sua metodologia, né? Mostrar para os nossos ouvintes, né? Para nossa audiência, né? Essa sua perspectiva, né? Por que você acha que, né? Como que isso funciona, né? Trazer para a gente aí na resposta dessas 3 perguntas. Acho que as 3 perguntas vão ser respondidas naturalmente ali, né? Ao longo do podcast. Eu acho que as 3 perguntas que vocês me fizeram, elas têm conexão com essas 3 esferas. Eu costumo dizer que são 3 esferas e que quanto mais interligadas elas puderem estar, mais resultados a gente vai ter, mais felicidade no trabalho a gente vai ter, mais leveza também. Eu acho que muita gente acaba tratando a liderança ou lidando com a liderança, estando em uma posição de liderança, de uma maneira muito desgastante mesmo, né? Sofrida, para falar a verdade. E não é para ser assim. A gente consegue e pode ter uma liderança mais leve, uma liderança mais fluida. A gente só precisa aprender a juntar essas esferas e conectar cada vez mais elas. Né? Então, quando eu falo de pessoas, eu falo justamente do lidar com as pessoas. Eu acho que essa é uma das maiores queixas dos líderes. Quando começa um processo de mentoria, e aí, o que te aflige? Qual é a tua dor? Ai, lidar com gente, pessoas, meu Deus, que difícil que é. E eu falo sempre para as pessoas, mas vem cá, você é gente, por que você não sabe lidar com gente, né? Qual a dificuldade disso? Tem, né? É o que mais tem. Mas aí existem vários fatores que a gente precisa, às vezes, tomar consciência até para poder lidar melhor com isso, né? E processos é aquilo, a gente não consegue ter padrão, a gente não consegue ter repetibilidade, se eu não tiver um procedimento bem descrito, um processo bem descrito, traçado, e muitas vezes falta isso também nas organizações, né? Os líderes ou quem está à frente de um negócio não quer parar para definir o que se quer a partir da descrição e do mapeamento de um processo. Então, acho que esse é um ponto. E, por fim, a produtividade, que é justamente o resultado, né? É justamente trazer essa leveza para a liderança, para a gestão, a partir do desenvolvimento de todos esses pontos e conquistar os resultados que a gente precisa. Então, acho que é isso que define o método 3Ps. Ótimo. Bom, então... E dentro do que... conta pra gente um pouquinho, porque você é engenheira de alimentos, né? Sim. E como que foi para você virar, né? Vir a ser essa pessoa mentora de líderes? Trabalhar com desenvolvimento humano, Como que foi essa virada de chave aí? Eu sou engenheira de formação, trabalhei mais de 10 anos na minha área de formação. E sempre assim na agroindústria. Então era ambiente realmente brutão mesmo. Essencialmente masculino. Essencialmente masculino. Mas eu já cheguei de cara, recém-formada, e tive que assumir uma turma de quase 50 pessoas, onde a maioria era homens mais velhos que eu. Então eu demorei um pouco para entender e saber como eu precisava lidar com isso, aprender a me posicionar. Eu diria que foi mais de anos. Teve resistências? Teve. No começo, sim, Mari. Mas eu acho que eu tenho uma característica que me ajudou bastante, que é de observar muito, de não chegar com o pé na porta. Sim. Então, assim, eu tava entrando num ambiente que não era o meu, era das outras pessoas que estavam ali. Eu tive eu soube ter uma paciência para esperar o meu momento também, sabe? De
de me posicionar. E eu não sei se o time foi muito ou foi pouco, mas funcionou. No final das contas, funcionou. Ale, Mas você foi compartilhou com a gente, nesse início da sua carreira lá, que você tentava esconder algumas coisas sobre você, né? Eu acho que seria, se você puder compartilhar isso aqui com a gente, eu acho que é um ponto inicial até da crença limitante que todas nós, em algum momento, a gente tem, por ser mulher. Então, a gente esconde muitas coisas, né? Das nossas características femininas e tudo, para se posicionar no mercado masculino. E como é que a sua chave virou, assim? Se você puder compartilhar isso, eu acho que é bem importante. Você imagina uma menina de 22 anos entrando no meio de um ambiente agroindustrial, que assim, me recebeu muito, eu aprendi demais, foi minha escola, minha grande escola, então graças a Deus eu estive nesse local também, sabe? Porque eu acho que eu desenvolvi muitas habilidades ali. Mas, na época da faculdade, eu trabalhava como modelo. Então, assim, na minha cabeça, na minha crença, que me limitou por muito tempo, eu pensava, nossa, se eu falar isso, as pessoas vão me achar frágil, vão me achar fraca. Nossa, burra. Modelo, burra, fresca, tudo aquilo estava na minha cabeça. Se alguém realmente pensava isso, não sei, pode ser que sim, possivelmente sim. Mas, assim, eu nunca tive alguém que chegou pra mim me confrontando, falando isso. Mas ok, eu acreditava nisso. Você criou esse estereótipo. Eu criei esse estereótipo e pra defender isso, eu escondia esse meu passado. Eu escondia o meu histórico, né? E tanto que, assim, rede social, essas coisas, era totalmente fechada. Eu não aceitava ninguém da empresa porque eu não queria que ninguém soubesse da minha vida pessoal. E eu achava que eu tinha que me vestir ali, né, de uniforme, e aí tinha bota, e tinha capacete, tinha luva, e aquilo me ajudava a me esconder também, a esconder a minha aparência, quem eu era fora da empresa. Então, assim, eu não gostava de encontrar pessoas do trabalho fora da empresa, e isso durou muitos anos. Eu acho que eu só consegui me libertar de fato disso quando eu tive a minha filha, a Luísa. Que aí eu comecei a perceber, falei, gente, eu não tenho pra que esconder o que eu sou, a minha história faz parte da minha vida, é uma história linda, é uma história super divertida, foram anos maravilhosos, e eu sou quem eu sou dentro e fora da empresa, né, então eu entendi finalmente, depois de muitos anos, que eu não tinha por que me esconder. É a autoconsciência, né? Quando chega a autoconsciência. Mas é muito autoconhecimento, gente, é muito autoconhecimento. A gente sempre fala nos episódios sobre a questão do autoconhecimento, né? Quão importante isso é, pra gente também se aceitar, e quando a gente se aceita, a gente se posiciona de uma forma muito mais leve. Porque a gente sempre brincou aqui, né? Mas aí a gente tem que se vestir como homem pra poder ser ouvido, né? Para as pessoas olharem pra gente. Tem que mudar o tom de voz, né? Tem que mudar o tom de voz. Eu, na época do colégio, a Leta e eu, a gente se conheceu aos 14 anos de idade. Eu me vestia como homem. Era boné, camiseta, calça jeans rasgada. Era assim que eu me vestia, porque eu queria pertencer àquele universo. Então, até virar a chave, que ainda é muito difícil pra mim, a questão de se arrumar, fazer maquiagem e tudo, porque a gente quer se esconder em algum momento ali. Maquiagem jamais, nunca ia maquiada pro trabalho, sabe? E é interessante a gente olhar pra isso, e é libertador demais, quando você entende que realmente, quanto mais integrado estiver a nossa vida pessoal da nossa vida profissional, mais felicidade a gente vai ter. E o que você ganhou com isso no trabalho, a partir do momento que você assume, assim, você Sim. como completa, né? Uma boa pergunta. Eu acho que autenticidade, confiança e credibilidade, porque eu ia até comentar isso, é muito gratificante eu ver que eu me tornei uma pessoa de referência dentro da minha área, né, no setor, enfim, com aquilo que eu fazia, naquilo que eu atuava, e sendo eu mesma. Então, não era porque eu passei a me vestir de uma maneira mais feminina, do meu jeito, na verdade, de ser, que as pessoas passaram a desacreditar naquilo que eu falava. Não, pelo contrário, eu acho que elas passaram a acreditar ainda mais no que eu falava, sabe? Que legal. É meio que um alinhamento, né? Entre pensamento, fala, gestos. O que a gente fala da comunicação não verbal. Sim. Se você tá congruente com o que você é, porque é aquilo que a gente fala, não adianta eu me vestir de uma forma que eu não me sinta bem, que eu não me reconheça, que eu não vou passar a verdade. Então, Sim, é exatamente o que você falou. Você colocou de uma forma congruente a sua personalidade com a sua aparência. E aí sim você conecta a sua comunicação de forma assertiva. E uma das coisas que a gente sabe, né? Para poder fazer uma liderança efetiva, a autenticidade é uma característica muito importante, né? Sim.
É verdade, total. E porque a autenticidade, ela traz isso, ela traz essa coerência, né? Sim. Entre o que eu faço e o que eu falo. E a gente precisa ter isso. E a nossa equipe de pesquisa trouxe um dado bem legal. Colocou o seguinte, eles colocaram aqui, dentro de um estudo realizado por Albert, não vou saber se está correto aqui, tá? Mehrabian, que é um psicólogo da UCLA, eles colocaram o seguinte, que 93% da mensagem é transmitida por meio de fatores não verbais, enquanto apenas 7% é das palavras propriamente ditas. Então, quando ela se convenceu, ela transpareceu e aquilo fortaleceu a identidade dela enquanto líder. A verdade Mas é o vale a pena, seguinte... só um pouquinho aqui, Mari, pra gente não perder esse estudo aí, porque ele é uma parêntese para ele, é só no primeiro momento. Então, assim, na primeira impressão, é isso aí que acontece, né? É essa porcentagem. Só que aí as pessoas já começam a se desconectar dessa aparência e vão entender quem você é. E aí pouco importa como você se veste a partir daquele momento, porque quando você se comporta da sua maneira, com autenticidade, coerência, as pessoas começam a te ouvir. Que eu ia comentar que ela tava lá vestida, cheia de coisas, capacete, óculos, achando que tava escondida, né? Mas estava todo mundo observando, todo mundo olhando. Porque quem está em cargos de liderança está sendo observado o tempo todo. O tempo todo. Então, o que você faz, inclusive, serve de exemplos para os liderados. É isso, Mari, com certeza. E respondendo a sua pergunta, que eu acabei nem respondendo, como é que eu virei a chave e vim trabalhar com desenvolvimento humano? Eu sempre gostei de desenvolver as pessoas dentro dos meus times, sabe? Eu trabalhava numa região de interior do estado que você não tinha uma mão de obra qualificada, pronta ali para te atender. Então, eu sempre tinha que pegar pessoas cruas, pessoas, às vezes, que não tinham qualificação técnica nenhuma. Eu trabalhava em área de qualidade, então exige uma qualificação técnica. Então, eu tinha que treinar e desenvolver essas pessoas. E eu sempre gostei de fazer isso. Eu fazia com alegria e com leveza mesmo. E os colegas, os pares, falavam, nossa, você tem muita paciência e tudo. E eu falava, realmente eu tenho. Mas depois de muitos anos, depois de uns 8 anos dentro da minha carreira, a partir da influência de um mentor meu, que é o nosso amigo, o Maciel. Ele insistia, ele falava, você tem que trabalhar com isso, você tem perfil, você tem que fazer isso, e vai fazer um curso de coach, você vai... E de tanto ele insistir, sério, gente, eu fiquei acho que mais de 1 ano pensando, meu Deus, curso de coach, será que eu vou fazer curso de coach? Não. Mas assim, foi libertador e foi importantíssimo para eu me conectar comigo mesma, sabe? Para eu buscar essa identidade, você se encontrou. Resgatar. Me encontrei. E aí foi difícil fazer o processo, porque eu tinha uma carreira consolidada, eu tinha ainda uma expectativa de crescimento muito grande. E eu demorei 2 anos para tomar a decisão de falar, vou deixar isso aqui. Sabe aquela história de trocar o certo pelo duvidoso? Você sabe que eu acho que eu acompanhei isso em 2020, não foi? Mais ou menos que você estava com esse processo? Foi a partir de 2020 que eu comecei. Eu lembro disso. E aí eu fiquei 2 anos. Foi 2022 quando eu realmente comuniquei para a empresa que eu ia sair, depois de ter entregue um projeto grandiosíssimo que eu me propus a fazer lá. E aí eu falei, pronto, agora minha missão aqui está cumprida, eu dei o meu melhor, eu preciso ver e buscar aquilo que eu realmente quero. E hoje eu tô extremamente realizada e feliz com isso que eu faço. Ô, Ale, assim, vamos lá, pensando em pessoas, né? Como que o líder pode criar as conexões genuínas com as suas equipes, com a sua equipe, por exemplo? Porque eu acho que isso é interessante, né? E super importante. Porque às vezes você tem liderados e ali as pessoas te obedecem pelo medo, né? Então, como que isso pode criar... Ou pela hierarquia. Ou pela hierarquia, né? Como que você pode construir essa conexão genuína mesmo? Então, tem até um livro do Stephen Covey que ele fala, justamente chama Velocidade da Confiança. E ele fala que as relações, elas precisam estar pautadas em confiança. Ninguém é leal ou fiel em quem não confia, né, gente? Sim. Então, a relação líder e liderado precisa ser construída em cima de uma base de muita confiança. E como é que a gente faz isso? A partir de muita conversa mesmo, de conhecimento sobre o outro, porque... Como é que eu vou confiar em alguém que eu não conheço? Eu não sei onde vive, o que come, sabe aquela história? Como se reproduz. Então, eu preciso conhecer o meu liderado. Quais são as expectativas dele? Quais são os interesses dele? Quais são as necessidades dele? Um outro ponto que também é muito importante, que eu amo, a fala da Brené Brown, que é aquela psicóloga também americana,
é sobre vulnerabilidade, né? O líder, às vezes, tem muito medo de se colocar em uma situação de vulnerabilidade, em expor a vulnerabilidade, em contar, pensando que isso vai fazer com que ele pareça fraco. E, na verdade, não é. Pelo contrário, porque a vulnerabilidade, ela traz essa ideia de ter força mesmo, de assumir, né? De reconhecer as falhas, os erros e mostrar o que você está fazendo para reverter isso. Então, E traz conexão, né? Porque a partir do momento que ele vê o líder de uma maneira mais vulnerável, ele também se conecta e se abre, né? Só que tem que ser tudo muito sincero e genuíno, né? Eu ia comentar. Porque não dá para forçar. O Patrick Lencioni fala a respeito disso, né? Da confiança baseada em vulnerabilidade. E que realmente tem que ser uma coisa autêntica. Tem que ser verdadeiro, tem que ser fluido. Se você forçar a barra, as pessoas percebem que você está forçando a barra. Exato. Você está lá forçando ser amiguinho, querer saber. Você tem que ter o interesse real de conhecer a pessoa. Você está perguntando alguma coisa da vida da pessoa, não, como é que foi, mas você realmente quer escutar? Você tem interesse? Escutativa, né? Eu acho que é uma habilidade também que as pessoas estão perdendo a mão, estão esquecendo como é que funciona. E o escutar ativamente não é ouvir, né? Não é Carol. A Carol, que é fono, vai saber explicar tecnicamente, mas não é o ouvir, passar pelo ouvido. É você ouvir com o coração, é você entender de uma maneira muito empática. Empática, a gente vai falar exatamente isso agora, né? Uma das características que eu vejo é a importância do líder ter essa empatia, né? E acho que isso é uma característica que a mulher, ela traz mais naturalmente, né? Então, ela consegue muitas vezes ver o lado, né, de lá e sentir um pouco, né, aquela realidade ali. Bom, se eu estivesse no lugar daquela pessoa, né, como que eu me sentiria se eu ouvisse essa fala que eu estou querendo falar para ela, né? Acho que a empatia é muito disso, né? Você se colocar no lugar do outro, ouvindo o que você vai falar para ele, né? Então, e aí quando você fala da escutativa, isso me chama muita atenção, porque no meu dia a dia eu lido muito com muitas pessoas, né? Então a gente tem um grupo grande de colaboradores que estão ali, né, conectados com a gente a todo momento. E às vezes eu sinto que na correria do dia a dia a gente perde, eu acho que não é nem a habilidade, mas deixa de destinar um tempo para esse momento da escutativa. Que, se você fizer, você evita uma série de conflitos. Porque a gente falou da comunicação num outro episódio nosso, né, Carol? O que eu comunico nem necessariamente é o que você consegue perceber em termos de intenção, na minha fala. E tem a questão da racionalidade limitada. Que muitas vezes o que você fala, eu vou ter uma racionalidade limitada para compreender aquilo que está sendo dito. Sim. Então, por isso que o óbvio precisa ser dito várias vezes. E a questão da racionalidade limitada não é ser mais ou menos, né, Mariana? É realmente o conjunto das suas experiências, né, das suas vivências, né, da sua maturidade, uma série de coisas. Posso comentar algo assim da escutativa que eu acho extremamente importante? É que a Lê falou, quando ela entrou no processo de liderança, ela teve uma característica dela que ajudou muito, que é a observação. Então, quando você observa, você treina a sua escutativa. E quando você treina a sua escutativa, você sai da urgência. Porque o que a gente está vivendo hoje? Aí vou trazer para o tempo. É para ontem, tudo para ontem. Vamos. E nesse sentido de urgência, né, que você está ali, eu preciso entregar, você esquece de observar. Você esquece de ouvir. A gente vive um mundo de distrações. Sim. É muito fácil se distrair hoje. Então, se a gente não trouxer para consciência essa necessidade de parar e ouvir, escutar ativamente, e às vezes uma das premissas também da escutativa é você não falar nada. Você não precisa necessariamente dar a sua opinião ao final. Às vezes você só precisa ouvir. A pessoa só precisa que você escute. Perfeito. E aí você pergunta, como é que eu posso te ajudar de alguma maneira? Tem algum jeito? Tem algo que eu possa fazer para te ajudar? Acho que essa é uma pergunta muito poderosa, né? E muitas vezes as pessoas já têm a resposta. Já tem. Ela só quer a sua aprovação, ela só quer o seu apoio. Exatamente. Ou somente ser ouvida. Exatamente, só o tempo. Né? Uma coisa que a gente Os faz... 8 minutos, Ale? Mas agora eu posso falar da estratégia dos 8 minutos, Mariana. 8 o quê? Não é 9? É porque a gente tem a história dos 8 minutos, a Mariana me falou há uns 60 dias, né, Mari?
ela me mandou um vídeo falando, né, o seguinte, ó, Leteia, ela me mandou um vídeo, aí eu rios, só que assim, entre 60 que eu mando por dia pra ela. Esse me chamou a atenção, aí eu falei, amiga, você tá precisando de 8 minutos? Tudo bem, eu vou, quando você falar, preciso dos seus 8 minutos, eu vou parar e te ouvir. É um sinal. É um sinal, é um código, entendeu? Boa. E aí ela falou, não, que maravilha. Aí, na verdade, eu brinquei com ela, e aí, sei lá, podcast. passou... não foi nem no podcast, no dia eu falei com ela, aí, sei lá, 15 dias depois eu falei... Preciso dos seus 8 minutos, Mariana. Aí ela, na hora. Ligou. Na hora. Ela ligou Tá e eu cravei. 8 minutos. Obrigada, amiga. Tchau. Você não falou nada, só ouviu. Não, ela ouvindo. Em que eu posso te ajudar, Lê? Nada, só me ouvir mesmo. Obrigada. Só queria falar. Então, a gente precisa exercitar. Isso é pra vida. A escuta ativa, a gente faz muito entre nós. E a Carolina me ensinou isso há um tempo, que é a história dessa pergunta poderosa que você faz no final. Em que eu posso te ajudar? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Assim, porque às vezes a pessoa não quer a sua opinião, ela não quer saber de você, ela não quer saber do que você acha, ela quer só o seu tempo. E, gente, e quanto que isso é poderoso para filho, né? Para criação de filho. Porque, assim, a gente traz para o ambiente de trabalho... Mas e dentro de casa? Como é que tá isso? Como é que tá esse exercício? Porque as crianças também precisam muito disso, né? A todo momento. Sim. E às vezes a gente também não tem que dar a solução para tudo. A gente tem que ter resposta para tudo. E outra, essa escuta ativa, quando você pede os 8 minutos, quando você pede o tempo para ser ouvido, você tá se ouvindo. E a partir do momento que você também se escuta ativamente, você resolve na sua cabeça o seu problema. Porque a forma com que você conta a história, às vezes, já faz com que você reflita. Não, como você se escuta, às vezes você fala, gente, o que eu aprontei, né? E é interessante. Por isso dá pausa, né, Ale? Peraí, deixa eu dar uma pausa aqui pra eu pensar. Ixi, é verdade. Eu tava lembrando agora de um colega que foi recentemente demitido e uma das questões que ele falou assim, eu nunca fui ouvido. E ele não tinha recebido feedback. Então, olha, a gente tá falando da escuta, né? Mas assim, por exemplo, eu tive uma vivência agora, há uma semana, de uma situação de um colaborador, né? Houve um desgaste, né, na equipe e, assim, não chegou ao final de falar, bom, tem que realmente desligá-lo. E no desligamento, eu sempre convido o colaborador a conversar e tal, assim... Mas eu sempre faço as etapas anteriores. Mas com esse especificamente, eu falei, não, já chegou no ponto que não dá mais. Não tinha mais como as partes se conviverem. E aí foi muito interessante. Eles me chamam de professora, né? Aí eles falaram, professora, assim, eu queria falar. Aí eu me silenciei. E ele falou. No final ele falou assim, olha, eu sei que eu não vou conseguir reverter a minha demissão, mas eu quero agradecer a senhora por a senhora ter parado e me ouvido. Então, aquilo mexeu muito com a minha cabeça. Né, aqui, muito com a minha cabeça, assim. Eu pensei, cara, nós temos que ouvir mais as pessoas. Porque hoje, talvez eu estou numa função que é muito mais estratégica. E pessoas são elementos estratégicos, né? Assim, para pessoas, por pessoas, com pessoas, né? Então, por isso que isso realmente, assim, na hora que você fala, eu fico aqui pensando, nossa, cara, como é poderoso. Ou seja, a pessoa te falou tudo e no final, como eu posso te ajudar? Isso que você falou, pensando em pessoas, né, no processo ali de liderança. Pessoas são diferentes e elas vão te entregar coisas diferentes. Então, é papel do líder também observar essas diferenças e conectar essas equipes. Na verdade, Carol, eu digo que aí tá a grande chave, sabe? Para um líder que realmente se preocupa com as pessoas e quer conquistar seus resultados. Quando ele entende que cada um tem um jeito de ser, de pensar, uma mentalidade, um jeito de agir, um jeito de entender, de interpretar, sabe? É um perfil diferente, ele começa a usar isso a favor do time. Eu até trouxe uma frase do Simon Sinek aqui, que diz o seguinte: liderar não é sobre estar no comando, é sobre cuidar das pessoas que estão ao seu comando. Perfeito. Então, como é que a gente faz isso? Que forte. Quando a gente acessa o autoconhecimento e passa a se conhecer e a se entender melhor, começa a entender o seu perfil, né? Quais são suas habilidades, quais são os pontos que você pode desenvolver em termos de soft e hard skills.
você começa a entender sobre o outro também. Fica mais fácil você entender sobre o outro. E aí você desenvolve mais uma visão empática, você tem um pouco mais de paciência para a escuta ativa. E isso vai virando um exercício. E quando a gente começa a colher os resultados dessa liderança produtiva, que eu gosto de chamar uma liderança produtiva, aí é um caminho sem volta. Aí você começa a pegar prazer e gosto por aquilo, porque você vê teu time trabalhando com você para entregar aquilo que você precisa, o que você quer, a organização, né, como um todo. De uma forma leve, satisfatório. Isso é muito interessante, né? Falar realmente dessa questão da produtividade. Porque é um ponto focal nas organizações. Nenhuma empresa trabalha sem pensar na questão da produtividade, né? Então, assim, se você passa a olhar, ter esse olhar, que a produtividade ela pode ser obtida de uma outra forma, como essa liderança leve, ou seja, as pessoas vão trabalhar por prazer. É diferente. Né, de estar conectadas com o propósito da organização. Tem sentido aquilo que elas estão faz fazendo. Faz sentido. Significado, né? Se sentem pertencentes do processo. E respeitadas. Acho e que respeitadas. quando a Ali colocou isso, a palavra que veio do liderança produtiva é o respeito. Então, quando você está no ambiente de respeito, você se solta, você está no lugar certo. Né? E aumenta a confiança, Total. Né? Aquela conexão entre líder e liderado. Ale, mas vamos colocar uma situação aqui bem comum quando você tem uma líder feminina, né? Assim, a gente a todo mundo, às vezes a gente vai liderar homens, né? Então, muitas vezes, e a Mariana colocou, você enfrentou alguma resistência, né? Um exemplo bem prático, assim, às vezes, da mulher assumir um posto de liderança, ela tá lá naquela situação que ela é contestada, né? Às vezes contestada por coisas, às vezes que ela já provou que ela é super suficiente, competente, enfim. Como que a mulher pode, né, pensar para sair dessa dinâmica? Então, como eu já... Os exercícios que eu já fiz, né, em termos de posicionamento, eu acho que quando a gente tem dados, quando a gente está muito bem embasada, quando a gente tem confiança e segurança daquilo que a gente está trazendo e está falando, por mais que você seja questionada, por mais que aquilo que você está trazendo caia na dúvida, as chances de acontecer, além de ser menores, elas vão... A verdade, ou seja, a verdade sobre a sua opinião, sobre o seu posicionamento, ela vai aparecer em algum momento. E aí você, deixando isso de uma maneira clara e transparente, vai também ser reconhecido, né? A sua voz vai ser reconhecida diante disso. Não foi inúmeras vezes, assim, eu já passei por situações onde os líderes ali, os colegas, os pares, falavam, não, isso aí não tem menor fundamento. E eu sabia que tinha, e eu sabia que ia dar certo. Só que a gente ficar no achismo é muito vago, é muito superficial, é muito subjetivo. Ou seja, a ideia é a mulher se preparar. Se preparar. Então, acho que a gente tem que se preparar de uma maneira muito objetiva, fatos e dados mesmo, para trazer, né, aquela percepção ou aquele ponto de vista. Agora, claro, muitas vezes a gente também deixa a intuição falar, né? E a mulher tem intuição que grita aqui, muito forte, muito mais do que os homens também. E eu acho que a gente reafirmar toda vez que acontecer algo que já tenha sido colocado por nós, né? Que a gente já tenha mencionado, já tenha falado, é muito válido, sim. Sabe, o reforço positivo mesmo, lá da psicologia, sim, né? Sim. Então... mas quando, por exemplo, se eu sou questionada em termos técnicos de algo que eu estou defendendo ou não, eu acho que esse tipo de posicionamento, muitas vezes, não é o fato da gente ser mulher ou não. Às vezes, esse questionamento poderia ser se fosse um homem apresentando também aquela proposta, né? Eu acho que os desafios que a mulher enfrenta, pelo menos alguns que eu já observei, que eu já tive oportunidade de presenciar, colegas minhas também passando, algumas coisas assim, seladas, porque essa resistência, às vezes, ela se dá nos bastidores, né? É como uma piadinha, às vezes algum atraso na reunião. Então, ela acaba sendo, às vezes, até comportamental e não verbal. De uma forma sutil, você quer dizer? De uma forma, às vezes, sutil, ou às vezes até não tão sutil, velada, às vezes violenta, mas velada. É velada. Velada. A palavra é essa. E é interessante que tem coisas que eu começo, às vezes, a observar de coisas que eu passei
né? Vi pessoas passando, mas que naquele momento eu não tinha consciência do que era, né? Mas agora, com a experiência que eu tenho, com a consciência que eu consigo reconhecer que aquilo era uma resistência muito voltada, às vezes, para a pessoa, para o estilo de liderança dela, não necessariamente pelo fato de ser mulher, mas talvez sim, né? Agora, tem uma outra coisa que você falou sobre liderança, né? Que você falou para o liderado, para o líder conhecer o seu liderado, né? Para ele montar esse mix de time, né? Para que as pessoas tenham essa conexão. Você falou que é muito importante ter esse conhecimento, né? Agora, eu vejo que é importante para ele ter esse conhecimento, o caminho é o autoconhecimento ou não? O que você pensa a respeito? Eu penso que o autoconhecimento, ele te ajuda a expandir mais a visão, a entender, a ver as coisas de uma maneira mais empática, mas só buscar o autoconhecimento não vai fazer com que você conheça profundamente, não. Existem inúmeros recursos que ajudam os líderes a conhecer melhor, por exemplo, perfil comportamental, personalidade, tudo mais. Só que assim, o que é muito importante, Mari? Esse bate-papo, essa conversa muito clara e não de uma maneira assim, não com uma entonação, uma conotação de curiosidade, mas aquilo assim, olha, vamos lá, vamos entender como é que você funciona para eu poder te ajudar da melhor forma, pra gente poder extrair o melhor que você pode dar, né? E eu fiz essa pergunta, gente, porque a Lê, ela tá no capítulo de um livro que ela fala de liderança produtiva. Sim. E o primeiro passo a passo que ela colocou lá foi a questão do autoconhecimento, né? Tudo começa por aí. A gente não tem como, né, não falar sobre autoconhecimento em qualquer processo de desenvolvimento pessoal. Então, até nos meus processos de mentoria, a primeira sessão é sempre autoconhecimento. Normalmente, eu aplico uma ferramenta que traz já algumas respostas, mas daí abre um leque de possibilidades e de caminhos que você consegue percorrer para ir aprofundando um pouco mais, né? É onde nossas áreas se conectam, assim, porque todo mundo que procura curso de oratória, comunicação, né? Ela tem a primeira coisa, Carol, preciso aprender a falar. E a gente fala, ok, então vamos lá. Você está preparado? Porque a gente começa pelo autoconhecimento. E aí eu falo, quando você começa, não tem mais como você jogar as coisas para dentro. Exatamente, é um processo irreversível. É uma ida, não tem só mais ida, vezes, é só volta. vai. E é um pouco doloroso, demais. Né? E falando só para... E eu perguntei isso porque na minha cabeça, né, na minha forma de pensar, eu acho que para você conhecer o outro de forma mais profunda, se você se autoconhece, é um passo que você já abre gigante para você entender o funcionamento do outro. Porque você já conhece os seus próprios mecanismos e você passa a olhar para o outro com mais empatia, entendendo que existe às vezes um padrão de funcionamento que é diferente do seu e que tudo bem. Sabe que um dos maiores erros dos líderes é buscarem no mercado pessoas parecidas com ele. Sim. Porque, né, você não vai agregar mais habilidades, você mais tá trazendo alguém para validar o que você pensa. Exatamente. E falar exatamente isso. Mas isso é uma coisa muito interessante. Na hora que a gente faz, às vezes, as entrevistas lá no set, o pessoal até brinca. Professora, meu Deus, cara, você não consegue contratar uma pessoa parecida com a outra. Que bom. Eu falei, mas o objetivo é um pouco disso. Por quê? Porque quando a gente tem visões diferentes e que no final aquele conjunto de características, de personalidades produzem um resultado, né, fantástico, que é o que a gente produz lá. Você mitiga até os conflitos. Exatamente. Eu mostro para eles, olha, a gente não tem que ter aqui 10 aleteinhas, né? A gente tem que ter aqui, né, uma série de pensamentos, de visões, o Gabriel, a Mari, a Bruna, a Elissa. Exatamente, que trazem as suas próprias opiniões. E é uma coisa que quando a gente fala de liderança, e você colocou nesse ponto, que é o autoconhecimento e entender que o do outro é a opinião do outro, né? E que precisa, assim, bom, ela é diferente da sua, mas talvez é aquele elemento que estava faltando para você fechar um raciocínio ou para você pular para uma outra fase, superar uma coisa. Então, assim, essa capacidade, né, talvez até nossa, de percepção, de observação, de comunicação, de generosidade, que é uma característica que vários estudos provaram que são femininas,
que vêm das mulheres, elas reforçam, né, esse processo de uma liderança mais leve, mais inclusiva, mais participativa, né? E que ela deixa, sob nenhuma momento, ela é aquela liderança permissiva, né? Que você pode fazer tudo que você quiser e o negócio vira aqui a casa da mãe Joana. Né? Não é isso, né? Pelo contrário, olha, para mostrar para você, você vai participar do processo e a responsabilidade vem à medida que você está aqui junto conosco, né? Porque eu não sei assim, Alessandra, eu tenho percebido, a gente tem conversado muito, as pessoas fogem um pouco de querer ter responsabilidade, de querer ter compromisso. E o líder, assim, que eu vejo que consegue conectar, que consegue gerar essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade, né? Esse comprometimento com a organização, o entender o propósito e abraçar, eu acho que esse é o caminho. Dentro do Instituto Valente, que é a nossa empresa de treinamento também, nós falamos muito sobre protagonismo e sobre autorresponsabilidade. E eu acho que o protagonismo entra naquele aspecto que a gente estava falando da liderança feminina também. Poxa, eu vou enfrentar desafios, eu não tenho a menor dúvida. E homens e mulheres, não só mulheres. A gente sabe dos desafios das mulheres. Existem essas questões todas. Existem até aqueles termos que já são bastante falados, né? Que é o menstruating, se não me engano é assim que se pronuncia, e o mensgelling, eu acho que é isso. A gente pode procurar direitinho para colocar depois para os ouvintes, mas a gente sabe que isso existe, é fato, mas homens e mulheres vão enfrentar desafios no sentido de terem que provar, de fato, suas competências, né? E a comunicação é um ponto muito importante. Quando você tem uma equipe muito diversa, como você está trazendo, né? Cada pessoa de um jeito. Eu não sei se os conflitos são menores, Mari. Eu tenho um pouco de dúvida. Depende do nível de maturidade do time e do líder. Porque tudo é uma questão de administração e de desenvolvimento dessas pessoas. Se eu desenvolvo meu time para saber lidar com esses conflitos que normalmente têm a ver com divergência de ideias e de opiniões, eu consigo ir equilibrando melhor esse time, né? Eu consigo ir diminuindo, sim, os conflitos. Um outro ponto muito importante da gente desenvolver em si e no outro, principalmente mulheres, eu acho, é a inteligência emocional, que é um fato, assim, é uma habilidade que, de fato, hoje em dia está sendo uma das mais requisitadas, já respondendo aquela sua primeira pergunta. Eu acho que comunicação e inteligência emocional são pontos importantíssimos, mas como treinador, nós percebemos dentro das organizações esse ponto da autorresponsabilidade do protagonismo. Quantas pessoas estão fugindo disso e o quanto isso é relevante, importante para a gente saber se posicionar de uma maneira muito assertiva, né? E quando você coloca, né, dos soft skills que você trouxe, né, que a comunicação faz parte dele, o protagonismo, a gente lembra aqui do intraempreendedorismo, porque quando o líder consegue despertar isso nos seus liderados, ele é o dono, né, do negócio, o dono da empresa. E se todo mundo se comporta dessa forma, tá todo mundo andando para o mesmo lugar. Exato. E aí as fofocas, os ruídos de comunicação, eles minimizam. Quando eu entendo que aquilo ali é meu, a gente até brincou aqui hoje, né? A gente não tem chefe, Aleté, vamos fazer o que a gente quer. Porque é o nosso intraempreendedorismo. O que a gente quer fazer em prol da nossa empresa? Que de melhor eu posso fazer, de melhor? Né? Como é que eu vou entregar o meu melhor? Como é que eu posso ser a minha melhor versão aqui dentro? Mas não é porque vocês não têm chefe que vocês não têm um processo, que vocês não têm as regras estabelecidas, né? E aí que entra essa questão de processos e de objetivo. Dentro dessa linha, né, de estabelecer processos dentro de uma organização, se eu não tiver um objetivo claro e bem comunicado para o time, cada um vai para um lado. Perfeito. E perde-se tempo. Perde-se demais e a produtividade vai lá para baixo. Exatamente. O custo vai lá para cima e a rotatividade, turnover, muita gente sai, muita gente entra e aí acaba, sabe? Não tem resultado que chegue, né? Então, a gente precisa ter muito foco nisso. A questão de objetivos e metas também é uma maneira, Carol, já respondendo a sua primeira pergunta, de equilibrar esse foco em pessoas e foco em resultado. Perfeito. Se eu estabeleço objetivos, metas e indicadores, eu dou um caminho para o time. E aquela frase, para mim, faz muito sentido. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Sim. Então, eu preciso, de fato, estabelecer objetivos que estejam alinhados à estratégia da minha organização para que as pessoas sigam aquele rumo. E eu consigo puxar também, resgatar, né? Ó, tem gente saindo da rota. Volta aqui. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos voltar pro trilho. E é assim que o líder... É isso que o líder precisa fazer, né? No fundo. E uma coisa, quando a gente pensa nos processos, né?
todas as experiências que eu vivenciei em liderança, quando os processos são mal estruturados, eles geram enormes gargalos nas entregas. E aí você vira aquele tanto de gente batendo cabeça. E aí quando a gente fala de processo, por exemplo, processo que é a história que a gente falou, né? Da pessoa ter um dono. Né? Eu brinco, quando não tem dono, é igual o cachorro que tem 2 donos. Morre de fome. Né? Ou seja, o processo é minado, o resultado não é realizado, e aí vira uma cadeia de frustrações, né, ali de um monte de gente que, peraí, nossa, eu não consegui entregar, e aí começa um processo até de adoecimento coletivo dentro da organização, né? Então, por isso que pensar nesse processo, né, de como implementá-lo dentro da organização é interessante. Então, vamos pensar, Alessandra. Você tem aqui uma organização, uma empresa, e a líder feminina está lá, acabou de ser promovida, e ela não tinha nunca ouvido falar nessa história de processo, né? Como que ela pode começar? Por onde? Fazendo o quê? Boa pergunta. O primeiro passo é você começar a mapear os seus processos, né? E o que é mapear o processo? É desenhar mesmo, etapa por etapa. E existem ferramentas que ajudam a gente a fazer isso, né? Eu posso usar um fluxograma, por exemplo, para representar um processo. Existem outras alternativas, mas acho que seria o básico. O processo ele tem que ter início, meio, que são as etapas, e fim. Eu tenho que saber quais são os meus clientes e os meus fornecedores, sejam eles internos ou externos, né? Eu preciso saber de onde vem, quem são os meus fornecedores, de onde vêm os recursos que eu preciso, quem vai se alimentar de cada etapa daquele processo. E a gente vai costurando cada uma delas, né? De onde surge a demanda? De onde surge a demanda, quais são as entradas, quais são as saídas, ou seja, dentro de um processo macro, eu tenho microprocessos e eles vão gerar produtos, todos eles vão gerar produtos, seja uma informação, seja um produto fixo, né? Seja, enfim, dentro de um processo administrativo, uma nota fiscal, uma venda, enfim, até mesmo qualquer tipo de negócio precisa e tem processos. A gente só precisa, às vezes, encontrar e entender. Então, o mapeamento é importante para isso. Esse é o primeiro passo. Perfeito. E como que eu posso envolver a equipe na construção desse processo? Esse é o ponto mais gostoso, eu acho, porque não tem maior produtividade que você juntar todo mundo mesmo, junto, assim, na salinha, numa mesinha de reunião ou em qualquer lugar. Gente, vamos desenhar aqui nosso processo? Onde começa? Qual que é a primeira etapa? E aí você começa a observar que o entendimento é completamente diferente de um e de outro. Era o que eu ia comentar. Porque tem gente que entende que a saída de um processo é um e o outro fala, não, mas o que eu tô produzindo aqui é tal informação. Você já me deu um insight lá para eu fazer com os meus meninos no set. Porque isso acaba tendo um alinhamento entre aquilo que um pensa, aquilo que o outro pensa. Então, e fazer novelas também, né, Letéia? Vamos sair daqui e reunir ali do lado, então a gente já fica aqui o processo do elas. Porque pronto, se isso aqui é um copo, né, uma taça, todo mundo tem que olhar para isso e entender que isso daqui é uma taça. A gente não pode nominar. Exato. De nomes diferentes, né? E mais uma vez, o óbvio que precisa ser dito. Porque nesse ponto você vai ver que não é óbvio para todo mundo. Não é óbvio para todo mundo. Sim, perfeito. Né? O entendimento é diferente. Então, assim, uma oportunidade de cocriação espetacular, inclusive. Ale, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem algum exemplo, assim, de uma liderança feminina que mudou a cultura organizacional da onde ela estava? Assim, você tem alguma história? Menina, eu tenho uma história muito curiosa do início da minha carreira, inclusive, da primeira empresa que eu trabalhei. Eu entrei como trainee, engenheira trainee, e trabalhava dentro da área de sistema de gestão, sistema integrado de gestão. Então, foi muito interessante porque eu tinha acesso à empresa como um todo, uma visão bem sistêmica do negócio, né? E uma das gerentes dessa empresa, ela tinha bons resultados. E uma vez eu escutei da minha líder falando assim, nossa, a fulana, ela é a melhor gerente que a gente tem, porque a equipe dela entrega tudo no prazo, o pessoal se dá bem, a gente não vê conflito, sabe? Não vê conversa, fofoca do time.
E eles estão sempre preocupados em atender aquilo que a gente precisa, porque a área de sistema de gestão integrado é a área chata da empresa, é a que cobra, que cobra as normas, os requisitos. Então, é aquela que todo mundo foge. E essa gerente foi muito bem elogiada. E aquilo me marcou de um jeito, de uma maneira inconsciente. E eu nunca me dei conta, mas sempre buscando fazer o meu melhor e tudo mais. Quando eu tive a oportunidade de me tornar gerente, eu me lembrei dessa frase. E eu falei, gente, uma vez eu ouvi falarem que a fulana era a melhor gerente. E agora eu quero ser a melhor gerente dessa empresa. E aí eu falei, o que eu preciso fazer para isso, né? E aí eu comecei um processo de coaching, de mentoria, para eu poder me desenvolver e me tornar a melhor gerente. No meu ponto de vista, dentro dos requisitos que eu entendia que eram, né? E meses depois, 6 meses depois, é incrível como o universo, assim, traz as respostas e a gente depois vai entendendo. Eu escutei alguém falando, nossa, Lê, você é a nossa melhor gerente, porque você está entregando as coisas. A então, visualização do seu futuro, né? Exato, que delícia que é, né? A gente escutar do universo. A Carolina me dá essas piscadelas, gente. É porque a gente tem muito insights aqui, né? É sério, eu falo elas aqui... Pra mim é terapia. Eu venho aqui, eu falo, nossa, eu saio daqui, eu ganho uns 2 meses, assim, de insights incríveis. É maravilhoso. Ô, Ale, existem estilos de liderança, assim? Tipo assim, tem algum pior, melhor? Enfim. Não, certo e errado. Liderança, a gente certo e errado, tem, né? Existem uns estilos clássicos, né, de liderança. Mas qual que é o seu favorito? Fora de moda, digamos assim. O que você gosta? Eu gosto muito e eu aplico muito o estilo de liderança situacional. Eu amo esse conceito, porque ele é justamente aquele que exige que o líder se molde para atender o nível de maturidade e o desenvolvimento do liderado. Porque, às vezes, a gente quer tratar todo mundo igual. E joga a tarefa, delega a coisa no colo de quem não está preparado ainda para receber aquela demanda. E espera que o resultado seja super satisfatório. Não vai ser. Não vai ser porque ele não está no nível de maturidade adequado para aquele estilo que você aplicou. E o estilo situacional, ele justamente fala que ou você vai apoiar, ou você precisa apoiar o teu liderado, ou você treina, ou você acompanha, né, ou você delega. Então, é um processo evolutivo, no meu ponto de vista. E o líder que consegue entender isso e ir se moldando, ele é um líder muito versátil, é um líder muito flexível, adaptável. E essas habilidades são habilidades que estão cada vez mais sendo necessárias, porque a gente vive num mundo de constante mudanças, né? Então, a tecnologia está aí para acelerar ainda mais. E a cada dia é um recurso novo, é uma ferramenta, é um sistema, é um programa, a gente tem que se adequar. Então, para mim, é um estilo que eu adoro, mas eu gosto muito também da liderança integral, que traz essa questão de ética e moral, né, Mari, dentro do Instituto Valente, a gente fala bastante disso. A gente traz muito esse conceito. Então, são os meus preferidos. A gente já tá indo para os 10 minutos finais. Vocês querem colocar mais alguma coisa? Não, eu queria, assim, que a Lê trouxesse, assim, a dica de ouro, né? Porque a Lê, veja só, hoje, a nossa preocupação do Elas, a proposta do Elas é formar mulheres de uma forma multidisciplinar para que elas ocupem mais espaços de decisão e liderança. Decisão se e poder. Elas quiserem, né? Claro, é o nosso lema. Até porque se ela entrar na formação é porque ela quer. Vamos pensar assim, né? Então, então por quê, né? Porque a gente entende que a mulher sequer aplica para a vaga, porque ela muitas vezes nem se acha preparada ou não se acha, mesmo tendo todos os requisitos, ela fala não acho que eu não tô preparada, não é para mim, né? E aí vem a história, nossa, eu liderar esse tanto de pessoas, né? Como que essa mulher pode enxergar isso de uma forma diferente, né? Ou seja, eu tenho muita vontade de ser líder, eu tenho muita vontade de ocupar cargos, né, de decisão, mas eu não avanço, né? Ou seja, que dica de ouro você traria para essa mulher, né, para ela galgar esses espaços? Ale, você sabe que muitos desses pensamentos estão relacionados a bloqueios emocionais mesmo que a gente tem, né? E eu, longe de mim entrar na área da psicologia, que não é minha área de formação, mas que eu amo entender, aprender, estudar. Inclusive, hoje eu estudo neurociência aplicada ao comportamento humano, porque justamente para mim é o que
fecha, sabe? Entender o funcionamento do cérebro, que reflete o nosso corpo como um todo e nosso comportamento, é o que para mim faz total sentido em termos de liderança. Então, assim, eu acho que a gente precisa olhar para esses bloqueios primeiro. Porque o que me faz sentir incapaz de assumir determinado posto? Eu já duvidei de mim mesma inúmeras vezes, mas eu só consegui passar essa barreira quando eu testei. Quando eu fui lá e falei, vou fazer. Vou fazer, vou meter a cara. Se eu não for, beleza. É aquela história do não eu já tenho, né? Mas a gente precisa entender onde é que tá esse bloqueio. O que me faz me sentir incapaz de estar numa posição, num cargo, de assumir determinadas vagas. Frente a todas as habilidades que nós já falamos aqui, que a mulher naturalmente tem, né? Essa capacidade de ser mais empática, de ser mais paciente, de exercitar mais a escutativa. Eu acho que a gente tem grandes vantagens. A gente só precisa realmente se desafiar e quebrar essa barreira, romper essa barreira, sabe? Tá, quebrei a barreira do som. Agora, próxima etapa. Próxima etapa, desenvolvimento pessoal. Buscar se desenvolver, não parar nunca. Eu acho que essa é uma premissa que eu trago para minha vida, de ter realmente como um valor esse amor ao aprendizado. Inclusive, é uma das minhas forças de caráter, que é uma ferramenta também de autoconhecimento, né, que a gente acaba acessando. O amor ao aprendizado, a busca pela aprendizagem autodirigida, não esperar que alguém venha fazer por você, te oferecer um curso, dizer que vai pagar, sabe, que a empresa vai pagar para você fazer um treinamento. Não. Use isso como parte do seu investimento. Eu acho que o maior investimento que a gente faz é com o nosso autodesenvolvimento. Então, a partir disso, a gente consegue, de fato, conquistar maiores resultados. E tomar o próximo passo. E tomar o próximo passo. Agora, eu preparei também para vocês, já pensando em tudo isso que a gente ia falar hoje, algumas, não digo nem dicas, mas orientações ou sugestões que talvez para um líder de time, vamos lá, a mulher já assumiu a liderança, agora ela tem que lidar com as pessoas, ser produtiva, trazer resultados, né? Sim. O que eu faço? O que eu preciso fazer na prática? Muitas vezes a gente se atropela na nossa própria rotina por falta de uma análise. Sabe aquela história de parar, respirar e deixa eu ver o que está acontecendo aqui? Onde que eu estou gastando o maior tempo do meu dia, das minhas horas produtivas? Será que a maior parte das minhas tarefas estão relacionadas realmente ao que vai me trazer resultado como líder? Ou eu tô toda hora ali apagando incêndio? Uma curva ABC da liderança. Uma curva ABC. É o 80-20. Será que 20% do meu esforço está garantindo os 80% dos meus resultados? Ou tá inversa essa conta? Que legal, então a gente precisa parar e analisar. E existem, assim, algumas estratégias que eu gosto de tomar em termos de avaliação de desempenho, de rotina mesmo de liderança, que talvez valha a pena a gente dividir aqui, se vocês... Por favor! Pelo amor de Deus. Como diz o pessoal, demorou. Demorou, tá enrolando. O melhor tá no final, né? A cereja do bolo. Sempre. Audiência, né? Ó, pessoal, assistam até o final. Ih, eles nem vão ver, a gente tem que falar lá na frente. Não, mas aí os meninos fazem o corte aí trazem que o final é o melhor. O final é o melhor, gente. O final sempre fica pro melhor. Sim. Mas assim, para eu conciliar melhor pessoas, foco em pessoas e foco em resultados, o que eu preciso ter? Um processo de avaliação de desempenho. Gente, não é nada, sabe, super complexo. Eu posso aplicar, empreendedoras podem aplicar, líderes de pequenas empresas. E uma avaliação de desempenho são avaliações periódicas que você faz para o seu time, analisando, obviamente, resultados em cima de indicadores. Então, é vendas, é faturamento, é custo, né, produtividade, produção mesmo, dependendo do ramo do negócio. E também como ele está evoluindo e se desenvolvendo em termos de habilidades comportamentais. Então, trabalho em equipe, autorresponsabilidade, protagonismo. E aí você vai escolher aquelas habilidades que você acha importante avaliar. Pro trabalho daquela área. E essas avaliações, elas precisam ser periódicas. Então, a cada 6 meses ou pelo menos 1 ano, tá? Paralelo a isso, toda avaliação de desempenho precisa gerar um PDI, que é um plano de desenvolvimento individual. Mais uma vez, vamos à personalização. Cada um vai precisar de recursos individualizados para se desenvolver.
Às vezes, você tem alguém que precisa desenvolver uma língua, um inglês, outro precisa desenvolver uma habilidade em vendas, né? Então, depende muito da atuação e das tarefas dessa pessoa. Mensalmente, é muito importante que se olhe para os resultados. Então, fechou o mês, o que produzimos, o que alcançamos, onde chegamos com base nos nossos indicadores. Time, de novo, gente. E aí tem gente que me fala, Alessandra, mas eu tenho 50 pessoas. Pegue pessoas estratégicas. Dificilmente 50 pessoas vão responder para você. Normalmente existe um desdobramento dessas metas. E é importante que se faça um desdobramento. Então, eu tenho a meta do líder, eu tenho a meta do time, eu tenho a meta dos ajudantes, dos auxiliares. E aí você vai desdobrando de acordo com o tamanho daquilo, né? E uma das principais reuniões, que no meu ponto de vista é a que não pode deixar de ser feita, a maioria esquece, é a reunião one-on-one. De feedback, que você vai... Essa reunião que é one-on-one, esse ano eu vou fazer. Que é o que o seu Esse liderado te falou, né? Falou, cara. Faltou. Esse ano eu vou fazer. E às vezes, Ale, a reunião one-on-one, você, quanto líder, você não tem que ir lá com uma pauta toda pronta e falar. Não, é escuta. Verdade. É escuta ativa. É ouvir o que ele vai te trazer, o que ele tá precisando, recurso, dificuldade. A gente faz esse trabalho hoje com os diretores e vice-diretores das escolas profissionalizantes. A gente faz esse trabalho de escuta, né? Com cada um. Eles passam o que a gente pode melhorar para o próximo ano. Sempre no final do período do ano a gente faz esse trabalho. Mas a gente não faz com as nossas equipes diretas, sabe? E assim, principalmente com os outros cargos, né? As outras partes, vamos colocar assim, né? É a parte operacional, né? Sim. A parte mais tática, ou seja, em geral a gente não faz. E eu percebo que talvez isso seja uma estratégia que faz com que as pessoas, primeiro, se sentem pertencentes, segundo, reduz um pouco aquela distância que às vezes o liderado tem do líder, né? Perfeito. E isso é muito importante, né? Gera conexão. E sabe o que acontece? Às vezes você vai dar um feedback de uma atividade que foi desenvolvida e que ele achou que nem tinha sido visto. Então, isso é muito importante, né? Um reconhecimento. Uau, olha, eu recebi um feedback de uma tarefa que para mim era uma tarefa simplória, mas foi valorizada, por exemplo. Isso gera um engajamento, gente. Muito. Né? Vocês fazem ideia. E nessa reunião one-on-one, Mari, é importantíssimo que você escute, deixe ele falar, mas ela pode ser usada para dar o feedback também. O ideal é que ela aconteça pelo menos uma vez por mês. Depende do tamanho da tua equipe, mas que ela entre para a agenda do líder. Coloque na agenda para não esquecer. Então, qual que é o período que você vai fazer isso com o seu time, né? E serve também para alinhar expectativas, né? Total. É aí que você vai realmente ouvir. Porque como você faz uma avaliação de desempenho, se você não falou para a pessoa, o que você espera dele? Tem uma técnica de feedback que eu gosto muito de usar, que é super simples e prática, que a gente grava na cabeça, que eu uso para todo mundo, às vezes até com os meus filhos, isso. Eles entram na onda também. Que são 3 perguntinhas que você faz para você mesmo. O que na hora de estruturar o feedback, tá? Então vamos lá, você precisa dar o feedback ali para alguém do seu time. E você não sabe nem por onde começar. Comece fazendo 3 perguntas. Primeiro, o que ele precisa parar de fazer? Ou seja, o que não tá legal e ele precisa deixar de fazer. E pode ser comportamental. A gente tem uma ferramenta tem assim, dessa? muito legal. É muito prática, né? Segundo, o que você precisa começar a fazer? Né? Então, o que é de novo que ainda não está desenvolvido, que ele precisa começar a fazer. E, por fim, o que você pode continuar fazendo, precisa continuar fazendo. Então, tá super legal, feedback positivo, aquele reconhecimento, reforço positivo, para a pessoa continuar. Essa ferramenta é maravilhosa. Pare, comece, continue, que a gente usa na Pare, comunicação comece, continue. E vale para tudo, Pronto. como você falou, né? Pare, comece, continue. Então, tipo assim, inclusive a gente pode até usar para os nossos ouvintes, se vocês quiserem, façam um sinal mesmo, um sinal que a de gente trânsito. pode acrescentar aí? Legal, né? Legal. Fica visual, porque assim, quando a gente trabalha com pessoas, cada um tem, sei lá, uma forma de ver ou de aprender as coisas, né? Então, o que a gente faz, por exemplo, a fala, né, o toque e o visual, a gente consegue atingir um maior número de pessoas com aquilo que a gente quer. E me deu um insight passar, agora, né? a gente pode acrescentar nessa ferramenta aí a observação. Então,
se observe e aí começa ali a analisar o que você precisa começar, parar e continuar fazendo. Isso serve tanto para exercício de auto-observação, né, quanto total. de feedback mesmo para alguém. Ale, eu acredito muito, agora já chegando na parte final, né? Você trouxe as dicas práticas, maravilhosa. Eu acredito muito no desenvolvimento pessoal por meio dos livros, né? Assim, eu acho que os livros, ou audiobooks, né? Que a pessoa que tiver mais facilidade de ouvir, ou de livros, enfim. Porque eles trazem ali, né? Coisas que muitas vezes estão fora do nosso dia a dia, ou traz coisas que a gente consegue associar com o nosso dia a dia e meio que facilita o processo de aprendizagem. Que livros, assim, você indicaria para nossa ouvinte, para a mulher, né? Que quer se tornar... Né, quer ocupar esse espaço de liderança para ela, um livro para ela começar, um livro para ela que já está na liderança e um livro para ela, sei lá, avançar para outros postos, superpowers de alta performance. Vamos lá, 3 livros. 3 livros, vamos lá. Eu começo pelo livro que foi a minha virada de chave e já dentro dessa linha, desse bloqueio que muitas mulheres têm em dar um próximo passo, que é o Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. É maravilhoso esse livro. Meu Deus, muito bom. não sei nem dizer o que esse livro fez aqui dentro, mas ele realmente foi uma virada de chave. E aí ela tem uma variação dele, que é o Coragem para Liderar, para quem já está na liderança, é muito legal. E ela traz justamente essa questão das conversas corajosas, né? Que são tão difíceis, às vezes, a gente ter essas conversas difíceis. Talvez o maior desafio está aí em ter essas conversas difíceis. Ela traz esse conceito. Elisama Barbosa. Elisama Santos. Santos. Sim, do livro. Conversas Corajosas. Corajosas. É o título, né, do livro dela. Maravilhoso. Mas a Brené também fala no Coragem para Liderar desse conceito. E tem um livro que eu gosto, que eu li também há anos, no começo da minha carreira, e só foi fazer sentido muito depois, que é o Faça Acontecer, da Sheryl Sandberg, que ela foi uma diretora operacional do Facebook, então ela fala muito sobre posicionamento da mulher, né, num cargo de liderança. E foi ela que você falou que tem aquele TED Talk, né, pra gente assistir também. Pode deixar o link aqui, viu, meninos da comunicação? Deixa o link desse TED Talk para nossos ouvintes aí. Tá muito legal o TED, porque ela fala justamente isso, que as mulheres muitas vezes têm dificuldade em sentar na mesa de reunião. A gente escolhe a mesinha a cadeirinha lá do canto. Por isso que o episódio hoje é exatamente sobre isso. Se você não estar na mesa, você está no... Então, resumindo o nosso podcast hoje, né, que senão a gente vai levar bronca da nossa galera, se eu quiser sentar à mesa, eu fiz um resuminho do que vocês foram falando. Uau. Aí você me vai acrescentando se você... Analítica ela é. Na verdade, é o resumo, amiga. Como fala, o TDAH, ele precisa de estratégias para prestar atenção, É o seu né? processo. É o meu processo. Então, e minha mãe me ensinou muito isso, né? Quando a gente lia, tinha que fazer os resumos para a gente poder fixar os conteúdos. Então, eu acho isso incrível. Então, se eu quiser sentar à mesa, um dos processos, né, o passo a passo que a gente pode pegar da lei é, primeiro, praticar a observação e a escutativa, trabalhar o nosso autoconhecimento, ser protagonista, trabalhar a nossa comunicação assertiva, trabalhar a nossa inteligência emocional, ter clareza dos nossos objetivos e metas e mapear os nossos processos. E a gente consegue alcançar a nossa liderança produtiva, situacional e integrativa. É isso? Isso, integral. Integral. Maravilhoso, eu amei. Não poderia ter ficado melhor esse resumo. Gente, adoro ali, ó. Você tá na frente escrever. Maravilhoso. E foi um presente pra gente a sua participação aqui. Pra mim foi uma aula, assim, de liderança que eu falei, nossa, gente, que incrível. Porque eu adoro ser liderada. Eu tenho dificuldade de ser líder. E pra mim isso aqui foi, uau. Quero saber mais, quero ler mais e quero me tornar a minha própria líder, né? E só para fechar, o meu pensamento em relação a isso, a gente não precisa estar num cargo de liderança para liderar. A gente lidera o dia inteiro, em qualquer circunstância, isso aqui com né? você. Não, eu tô impressionada. E todas essas dicas servem para qualquer posição de liderança que a gente esteja, seja no ambiente social, no ambiente às vezes religioso, dentro de casa. Então, espero realmente que tenha contribuído. Foi incrível, foi incrível. maravilhoso. Muito obrigada. Você Obrigada realmente foi um presente pra gente aqui. Obrigada, viu, Mari? Vai ser um presente para os nossos ouvintes também. Certeza. Né? Obrigada, certeza. eu tô muito feliz de estar aqui. Obrigada, Ali, pela sua presença. Obrigada a você. Um prazer enorme te ver de novo, trabalhar com você, é uma alegria. Gente, ela é super divertida também. A gente também tem os nossos momentos palhaçadas. Geminiana igual a mim. Gente, você é geminiana. Sou paranaense igual a mim também.
Amamos Belém do Pará. Então tem muitas isso aí. coisas em comum. Foi uma conexão muito boa, Ale. Obrigada por ter vindo, por ter aceito o nosso convite de estar Imagina. aqui com a gente. Eu que agradeço e espero voltar mais vezes Com no certeza, programa do por Elas. favor, e para os treinamentos, inclusive. E assim a gente finaliza o nosso primeiro episódio da nossa segunda temporada do Somos Elas. De A A Z.